Olá, você que nos acompanha aqui na 90.5, chegou quinta-feira, 4 da tarde, você já sabe, é hora de colocar a política em dia. E hoje aqui com a gente, o pastor Nelson Júnior, criador do movimento Eu Escolhi Esperar. Ele vai falar um pouquinho pra gente que é esse movimento muito conhecido entre os jovens, mas também e principalmente nós vamos falar sobre política, porque Nelson Júnior ele é pré-candidato ao Senado pelo Avante. Boa tarde, Nelson Júnior, seja muito bem-vindo aqui no nosso estúdio da Jovem Pan News Vitória. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Ô, Fabiana, se tem alguém aqui que tem que agradecer, se alguém sou eu, agradeço a oportunidade, né, primeiro de estar num programa, uma pessoa que eu acompanho, né, pela internet, né, as notícias, e hoje eu tenho o privilégio de estar sentado nessa cadeira aqui, que é uma grande responsabilidade, mas um enorme prazer podermos dialogar um pouquinho, né, conversarmos com a sociedade, aí num bate-papo aí, num veículo de comunicação tão importante como é a Jovem Pan News, né? Então, obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje. Eu que agradeço, fique à vontade, nós vamos falar sobre tudo. Então, Nelson, você sempre esteve ligado mais a essa vida eclesiástica, né, como pastor, palestrante, escritor. O que te fez decidir agora entrar na carreira política e principalmente escolher o Senado? Então, eu venho aí de uma história de vida, 45 anos, casado com a Ângela, vamos completar 25 anos de casado, duas filhas, uma família maravilhosa. Sou ministro religioso já há alguns anos, né? Venho dedicando minha vida ao sacerdócio pastoral, mas também desde muito cedo, empresário, escritor, palestrante, trabalhando com juventude, trabalhando com adolescentes, os últimos quase 25 anos da minha vida dedicado a famílias, né, a restauração de casamentos, ajudando pais e filhos. Nós estamos vivendo aí dias modernos, né, dias assim onde a família cada vez mais necessita, né, de cuidados, inspira algumas orientações, instruções ausente, né, um excesso de informação muito grande. E aí a gente vem nesse histórico de contribuição na questão do ambiente familiar. Como empresário, né, minha primeira empresa abri com 21 anos de idade, juntamente com a minha esposa. Então, como cidadão, eu vejo como no Brasil empreender é um grande desafio para qualquer um, né? Os desafios, o país sempre com muitos desafios econômicos ao longo dessas últimas 3 décadas, aí, pelo menos da minha vida. E esse histórico hoje, né, me permitiu conhecer vários cenários diferentes. Para minha surpresa, há 10 anos atrás, eu criei um movimento voltado para um público jovem, ligado à área de casamento, família. E o que acontece? A gente, nesse sentido, para minha surpresa, viralizou na internet esse movimento, tomou corpo, tomou forma, e pudemos aí, nos últimos anos, dialogar com toda a sociedade, viajar o país, uma história, né, que eu não esperava, que eu não imaginava, ganhar essa grata surpresa. E depois, com esse alcance dos últimos 10 anos, a gente, podendo conhecer várias realidades, poder trazer essa contribuição, muitas pessoas começaram a me abordar. Ô Nelson, poxa, você com essa notoriedade, com essa influência que você tem, você nunca pensou, nunca imaginou de ir para a política, né? A política, imagino que precisa de pessoas como você lá nos representando. E isso não foi de uma pessoa, isso começou a se intensificar desde 2018, a eleição passada, eu já tinha recebido convites, né, para a política, mas naquele momento eu muito resistente. Durante muito tempo eu criminalizei a política, né? Via assim que só ia para a política, né, pessoas que queriam se envolver com coisas erradas ou que quem estava lá não tinha capacidade de mudar, deixar sua contribuição. Então sempre mantive um afastamento da vida pública, principalmente da política, né? E com isso eu me convenci durante 40 anos que o melhor lugar que eu deveria estar era distante de uma esfera tão importante que define e decide a vida das pessoas. Para minha surpresa, de 2018 para cá, só se intensificou os convites. Então, as pessoas, a sociedade organizada, né, que extrapola a esfera religiosa, né, muitos segmentos da sociedade, ligados aos empresários, à indústria, o terceiro setor, que é assim, um setor tão importante da sociedade, né, pessoas das mais diferentes classes sociais, níveis, né, na sociedade, começaram a encorajar e eu pensar nessa possibilidade. Né? De 2019 para cá, recebi muito convite,
por conta do Escolhi Esperar, que é um movimento que tomou uma dimensão nacional e internacional. Eu recebi convites para vir concorrer, né, em outros estados, como recebi convites para vir concorrer no Distrito Federal, no estado de São Paulo, né, e sempre com esse tom, Nelson, precisamos renovar, precisamos de mudança, né, você tem um perfil, pensa com carinho, né, e eu sempre fui muito aberto ao diálogo, né, eu sempre gostei de ouvir os outros, principalmente o contraditório. Então, o assunto político era um assunto que me causava, assim, uma certa aversão, eu confesso. Porém, eu sempre gostando de ouvir as pessoas, falei, poxa, tem muita gente falando sobre isso, né? Então eu passei a prestar mais atenção, dar mais ouvidos nesse sentido, e até que há 3 anos atrás, né, conheci um grupo aqui do Espírito Santo, sou um capixaba de coração, né, o movimento Escolhi Esperar surgiu no Espírito Santo, né, toda a minha vida está aqui, meus pais moram aqui, né, minha filha nasceu aqui, casei aqui, e o que acontece? A gente tem essa história com o Estado e eu comecei a pensar com carinho, até que um grupo me chamou para um projeto, me mostrou, Nelson, você tem dado sua contribuição, né? Você tem sua influência e a gente entende aí que chegou a hora de você ter capacidade de dar sua contribuição para a sociedade. E por que o Senado? Então, o Senado é uma das instituições onde os estados estão ali por igual, né? Todo estado tem 3 representantes no Senado Federal, independente do seu tamanho territorial ou populacional, né? Ali, o estado do Espírito Santo, por exemplo, fica igual ao estado de São Paulo, Rio de Janeiro, né? Grandes estados populacionais ali representados. E o Espírito Santo, se estiver bem representados ali através dos seus senadores, né, pode falar de igual para igual com qualquer unidade da federação, sempre buscando aí, né, a melhoria, o desenvolvimento aqui do solo capixaba, Espírito Santense. Esse é o motivo pelo qual entendo que estou pronto, preparado e posso contribuir muito representando o capixaba, sendo assim, se confirmando no Senado Federal. Nelson, eu vi que no Instagram você tem ali, pelo menos nessa rede social, pelo menos 2 milhões de seguidores. Você sendo eleito, vai continuar com essa participação, esse ministério ou não? Então, nas redes sociais, somando todas elas, ultrapassa 8 milhões de seguidores, né? 2 milhões em uma das redes sociais, mas se juntarmos todas aí, são mais de 8 milhões de seguidores. Olhando as estatísticas, nós nos comunicamos por mês com mais de 15 milhões de pessoas através dessas redes sociais, que recebem os nossos conteúdos, né? Porque muita gente, às vezes, ela é alcançada pelo conteúdo, mas não é seguidora, né? Mas consome o nosso conteúdo. Então, as estatísticas demonstram isso, a influência. Acredito que nessa nova missão de vida, eu estou vindo para a vida pública, entendendo, não é um sonho pessoal, entendendo que é momento de nós nos unirmos, que nós acabamos, Fabi, de sair de uma pandemia, uma das maiores crises sanitárias dos últimos 100 anos da história da vida humana. Mas se nós olharmos na história, a gente não se recorda da sociedade sair de uma pandemia e logo entrar numa guerra. Acabada aí então, ainda estávamos superando, né, tentando superar a pandemia, o mundo entrou numa guerra. Nós tivemos uma sociedade cansada, um país que precisa andar. Conversando com as pessoas, você vê assim que todos nós, independente da posição social, ricos, pobres, pessoas famosas, anônimos, todos nós fomos atingidos de alguma forma pela pandemia. Primeiro, pela perda de alguém. Todos nós, se a pessoa não perdeu um familiar diretamente, perdeu um parente, perdeu um vizinho, né, perdeu um ente querido, algum conhecido, né, isso é muito doloroso lidar com essa realidade. Mas, além disso, nós tivemos todas as outras consequências que a pandemia nos trouxe, né? Uma grave crise econômica, não só no Brasil, mas em todo o mundo. E aí começamos o quê? Começamos uma guerra que, apesar de estar distante territorialmente do Brasil, está atingindo a todos nós. Isso trouxe uma grande crise econômica no mundo inteiro, né? Não é só no Brasil. Se olharmos nossos países vizinhos aqui na América do Sul, estão piores, muito piores do que o Brasil economicamente falando. Essa recessão mundial econômica a gente não sabe, somado ainda à pandemia, não sabemos as consequências disso. Então, assim, eu entendo que a sociedade está cansada, né? A sociedade deseja união,
a sociedade, o Brasil precisa se unir para nós juntos sairmos dessa, né? Com todas as nossas diferenças, mas acredito aí. E sobre o trabalho, entendendo que essa nova missão vai tomar muito tempo, nós temos aí muitos colaboradores que vão dar sequência nos nossos projetos e eu pretendo me dedicar exclusivamente a essa nova missão na vida pública. Se a gente pudesse citar assim, sua principal bandeira aí para uma campanha ao Senado, qual que seria? Olha, uma principal eu ampliaria, se você me permitir, para as principais, né? Nós temos um tripé muito importante que toca na vida de toda a sociedade, né? Que é básico para qualquer civilização, que é educação, né? Precisamos muito ter atenção à educação, né? Nós estávamos discutindo esse dia lá no nosso grupo, lá, né, de pessoas que fazem parte desse projeto, né? E uma das pessoas ali, até o Aldeci Carvalho, que é uma pessoa que tem me ajudado muito, me orientado muito, ele me fez uma pergunta, falou, Nelson, por que todo mundo, na hora de se formar e fazer uma faculdade, disputa, né, um vestibular, presta vestibular à Universidade Federal, né, porque todo mundo quer se formar para uma Universidade Federal, mas quando nós estamos falando do ensino fundamental, né, as pessoas recorrem, né, a outro modelo de ensino e não ao ensino público. O que acontece? Nós precisamos olhar com atenção para isso, né? Então a educação, acreditamos de verdade que a educação se eu cheguei onde cheguei é graças, né, à educação, ao investimento que meus pais fizeram. Eu tive a oportunidade de estudar em lugares, em escolas que meus pais não tiveram essa oportunidade, né? E eu entendo realmente que a educação transforma vidas, transforma realidades. Então, é a primeira. A segunda é desse tripé mesmo de sobrevivência humana, que é a saúde. Todos nós precisamos cuidar da nossa saúde e garantir a acessibilidade a uma saúde básica, com qualidade, é de fundamental importância, né? E o terceiro pilar desse tripé é a segurança pública. O capixaba, que acorda de madrugada para ir trabalhar, o brasileiro não quer muita coisa. O capixaba, ele não espera muita coisa da classe política. Quer entrega de resultado, ele quer o quê? Ele quer poder ir trabalhar, voltar, saber que está seguro, poder ir e voltar para casa em segurança, saber que o filho foi para a escola, né, recebeu um ensino de qualidade, que se precisar de uma emergência de saúde pode ter esse acesso. Então, esses três pilares é importante, mas eu diria mais, acredito muito precisamos ter um desenvolvimento sustentável, ok? E também um equilíbrio social. Precisamos equalizar todas essas coisas. Precisamos de uma união dos três setores muito importantes da sociedade. O primeiro setor, que é o Estado. O segundo setor, que é o mercado. E o terceiro setor, né? É uma temática que eu sou apaixonado. Acredito assim, que o terceiro setor merece uma atenção especial, principalmente do poder público, tendo em vista que a iniciativa privada já tem muitas ações voltadas para o terceiro setor. Nós precisamos muito fortalecer, porque o terceiro setor é o quê? É a sociedade civil organizada, né? Então precisamos aí ter como verdadeiramente parceiros, ver o terceiro setor com muito carinho, porque o terceiro setor, juntamente com as igrejas, eles chegam às vezes em lugares da sociedade que o Estado não tem a capacidade de chegar, mas tem lá uma igreja, tem lá uma ONG, tem lá uma OSC, uma organização da sociedade civil, prestando algum tipo de assistência, de socorro para as comunidades, né? Sejam aqui na Grande Vitória como no interior do estado. Então, nós precisamos fortalecer essas parcerias. Então, essas são algumas... É que você me perguntou qual a principal, né? Porque senão a gente não consegue, né? Mas eu preciso, assim, dar essa explanadazinha, porque acredito muito que existem muitas bandeiras, muitas pautas importantes do interesse do capixaba. A sociedade está, assim, muito cansada. A sociedade quer resultado, né? A sociedade está sem paciência para político, né? Mas está altamente interessada na política, né? Então, o político, qualquer um que seja, não vai ter mais vida fácil. Ele está sendo fiscalizado, está sendo acompanhado. Antigamente, a sociedade se encontrava com o político a cada 4 anos, né? E agora, né, está sendo, assim, vigiado bem de perto. Como que o senhor se classifica ideologicamente? O senhor se enquadra nessa divisão que hoje a sociedade faz, esquerda, direita, centro, conservador, liberal? Como que o senhor se classifica? Então, essa dicotomia, hoje estão querendo impor uma dicotomia. Ou você é isso, ou você é aquilo, né? Eu entendo o seguinte, que até onde isso é saudável para a sociedade como um todo. Essa dicotomia nos leva para extremos.
É a terceira lei de Newton. Toda ação corresponde a uma reação que lhe é igual ou contrária. Eu preciso, para responder a sua pergunta, eu só queria trabalhar aí com você que está nos ouvindo, quem está acompanhando pelo rádio, ou depois quem vai assistir nas plataformas digitais, a gente precisa medir, né, entender um pouquinho mais e mais profundo, né? Hoje as pessoas querem discutir em 144 caracteres de Twitter assuntos polêmicos que exigem um pouquinho mais de profundidade. Senão você já é rotulado. Se você se pronuncia tal coisa, já te rotulam disso. Se você se pronuncia de tal coisa, já te rotulam daquilo. Respondendo a sua pergunta, eu sou um cristão, né? A minha vida hoje ela é pública, né? As minhas falas, os meus posicionamentos estão todos na internet. Qualquer posicionamento que eu queira fazer diferente daquilo que eu acredito hoje é comprometedor. Sou um cristão, família, conservador, dos modelos ideológicos politicamente falando, as pautas que eu acredito e defendo, né? O conservadorismo se aproximam, né, com as coisas que eu defendo, né, com os valores que eu defendo. Se nós estudarmos aí o capixaba, acreditamos aí nas estatísticas, 75% dos capixabas são tradicionais, né, têm uma visão de mundo mais conservadora, e eu me encontro aí como cidadão nessa grande fatia de habitantes, um conservador, cristão, família. Nelson, quando você se filiou ao Avante, o partido estava aí na base do governador Casagrande, né? E de umas 2 semanas para cá, teve uma movimentação aí, o presidente do partido deixou o cargo que ele ocupava no governo. E eu queria que você falasse a respeito. O que aconteceu? Está havendo esse distanciamento? Houve um rompimento ou não? Então, o Avante foi o primeiro partido que me convidou oficialmente, há uns 2 ou 3 anos atrás, para vir para a vida pública. Mas você foi convidado por outros, né? Fui convidado por outros, isso. Foi o primeiro partido. Ali nós temos ali o Marcel Carone, que é um empresário, um outsider como eu, né? Vem fazendo um trabalho fez um trabalho lindo no Avante, né? Com muita credibilidade. O Avante conquistou o seu espaço no cenário político, né? Ali, consequência do trabalho feito pelo Avante, trouxe aí 2 figuras para a política, né? Que eu queria destacar, que é o Felipe Lemos, né? Que veio ali através de uma construção, né? De uma consultoria feita pelo Avante, principalmente pelo Aldeci Carvalho, né? Que é consultor do Avante. Então o Marcel ele vinha construindo, fazendo a construção partidária. Eu entrei no Avante no dia 2 de abril, né? Então, assim, qualquer coisa dali para trás seria muito bom a gente ouvir o presidente. Ele vinha fazendo, né? Ele tem seus compromissos, né? Vinha fazendo essa construção com muita responsabilidade, com muito equilíbrio, com muita sensibilidade, motivo pelo qual, de todos os projetos, me senti muito à vontade de vir para Avante. Mas ali até o dia 2 de abril, eu tive a oportunidade, sim, de me senti um privilegiado de ser chamado por diversas legendas, por diversos líderes partidários, e mais, eu tive a oportunidade de dialogar com todos os pré-candidatos colocados até aquele momento, né, que se anunciavam pré-candidatos ao governo do Estado. Fomos chamados para conversa, né, pude ouvir o projeto de cada um deles, pude apresentar a eles o nosso entendimento sobre o Senado, né, ver ali, através dos próprios atores políticos, que esse era o caminho, que estávamos no caminho certo, que o diálogo vira em mim equilíbrio, né, vira ali em mim sensibilidade, muito atualizado, né, com os anseios da população capixaba, e tive essa oportunidade até ali para tomar a decisão. Naquele momento, a melhor decisão, né, que nós tomamos como grupo, é um projeto de grupo, em todas as avaliações, fui para o Avante. A partir dali, né, que até 2 de abril eram filiações e construção de chapas. Então, eu viria num segundo momento, que é na composição majoritária. Sim. Cargo majoritário é uma composição política, né? Então, política não se faz com paixão, política não se faz com emoção, se faz com análise. Fabi, você pode dar aula sobre isso, você conhece como funcionam os bastidores da política muito melhor do que eu, né? Poderia até me ensinar muito sobre isso, né? Então, a gente tem que fazer análises, né? Não é paixão, não é emoção, análise, e analisando todos os fatores. Depois da filiação, nós tínhamos um segundo implicativo aí, que eram as federações partidárias, né? Eu podia entrar num partido que tinha chapa e eu poderia comprometer aquele bloco. Depois poderíamos ter a questão da federação. Eu precisava estar muito atento e conversar com os partidos até na nacional. Para onde cada partido vai? Porque até o 31 de maio os partidos podiam federar. E o terceiro fator é ver, né, e analisar depois disso como estão os partidos. O mundo político no Espírito Santo, como em todo o Brasil, está se movimentando,
né? E a gente precisa estar atento e continuamos dialogando, né? Com todos, inclusive com o Renato Casagrande, governador do estado do Espírito Santo. Tivemos vários encontros, né? Até num dos primeiros encontros com o Renato, que foi um dos primeiros, né, pessoas públicas a chamar para o diálogo, ele até falou algo que me chamou a atenção. Ele falou, Nelson, uma coisa é quando você quer entrar para a política. Outra coisa é quando a política precisa de você, está chamando você. Vejo em você isso, né? E entendo que você é um excelente quadro para compor em qualquer chapa majoritária, né? E aquilo ali eu levei como lição, entendi realmente que chegou a hora, né? E que podemos contribuir. Quando o mundo político reconhece, né? E enxerga que você pode trazer sua contribuição, né, eis-me aqui. Então, o Avante, até então, ele veio realmente ali na base do governo. Acho que sobre isso, sobre todas as conjecturas, né, o nosso presidente do Avante estadual, Marcel Caroni, pode responder para a gente esses detalhes, mas, de fato, né, houve ali, foi público, né, isso está na imprensa, e o Avante tem projetos. O Avante hoje tem um senador, um pré-candidato ao Senado, competitivo, anunciei tem poucos dias dessa entrevista, que essa aqui é minha primeira exclusiva, minha primeira entrevista sobre política, né? E a gente, assim, nesses poucos dias pôde ver como que o mundo político, como mudou tudo, né? Mudou o jogo, digamos assim, uma expressão que muita gente usa, né? Tem sentado ainda, dialogado com muitos grupos, eles falam, poxa, Nelson, seu anúncio mudou o jogo, mudou o cenário, né? E eu fico muito feliz com isso aumenta a minha responsabilidade e mostra que realmente aí tem um espaço para podermos aí dar continuidade nesse projeto. Mas a saída do presidente do Avante, do governo, significa que você não encontrou espaço para, de repente, formar essa majoritária na base aliada do governo? Não, muito pelo contrário. Ampliou meu espaço para eu dialogar com mais gente. Porque uma vez que eu fico num grupo, num determinado palanque, eu perco a oportunidade de dialogar e fechar a porta com outros. Então, eu tenho hoje um diálogo aberto, inclusive estou aberto ao diálogo sempre, inclusive se, por exemplo, o partido, a base governista, o governador chamar para dialogar, nós dialogamos sempre, o diálogo está sempre aberto. Porém, eu não vejo que sairmos de lá porque não tinha espaço, muito pelo contrário, né? Precisamos aí estar disponível, aberto, porque acredito que o nosso projeto se encaixa em qualquer composição majoritária com chances de ganhar, e esse é o projeto que nós estamos buscando, né? E hoje o senhor está mais próximo de quem? Eu pergunto porque nos últimos dias apareceram aí fotos do senhor com lideranças do Republicanos, também o Felipe Rigoni, que é candidato ao governo, também disse que teria te convidado, que gosta muito do senhor. E o senhor esteve recentemente em Brasília, né? O presidente do partido disse que seriam conversas políticas. Então, vou fazer duas perguntas em uma, até por causa que o nosso tempo está apertadinho. E eu falo demais, né? Pastor, não pode ver o microfone, Fabi, mas vamos lá. Então, o que foi tratado lá em Brasília, com quem o senhor conversou Perfeito. E de quem que o partido hoje está mais próximo? Vamos começar, então, pela essa segunda pergunta sobre a proximidade, né? Essa pergunta contribui com a primeira, né? É justamente por esse movimento que o Avante fez, né, de liberdade. Muita gente, você saiu de lá porque não tinha espaço. Não, muito pelo contrário. É justamente pelo espaço que nós construímos e alcançamos no cenário capixaba que estamos aí dialogando. Hoje nós temos uma boa relação, né, e um diálogo muito bom, por exemplo, com o Aldifas, né, Barcelos, que é pré-candidato ao governo do Estado do Espírito Santo, uma pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer melhor, né, dialogar, conversar, né, temos dialogado muito com ele, uma conversa saudável, tem me ensinado muito o Aldifas, né, também dialogamos aí com o Guerino, né, que também é um outro pré-candidato ao governo do Estado do Espírito Santo, temos conversas sobre isso. Também o União Brasil, através do Felipe Rigoni, né? O Felipe é uma pessoa que eu sempre tive um carinho muito grande, jovem, eu trabalho com jovem há mais de 25 anos, né? E, assim, dialogo com jovens, minha trajetória, minha exposição nacional, fiquei conhecido como uma figura pública no Brasil e no exterior, justamente por esse trabalho com jovens. Acredito muito na força da juventude e eu me identifico muito com essas lideranças jovens. Então, hoje, temos conversas, temos dialogado, como tem falado, temos dialogado com todos,
temos conversado muito com a União Brasil, Felipe Rigoni, né? Também o Eric Musso no Republicanos. São duas pessoas jovens que me inspiram. Mas de né? qual que o senhor está mais próximo? Olha, o presidente da Assembleia Legislativa, Eric Musso, tem feito uma brincadeira, né? Até falas públicas ele tem feito sobre cristocidência, que ele não acredita, assim como eu, não acredita em coincidências, né? E temos nos encontrado em todos os eventos que nós vamos. Nós sabemos que o Republicano hoje tem um pré-candidato ao Senado, o nosso trabalho é de muito respeito, né? Então a gente respeita também, apesar assim da gente ter uma identificação muito grande, tanto o Republicanos quanto o Avante, tanto o Nelson, né, pré-candidato ao Senado Federal, quanto o pré-candidato ao governo do Estado do Espírito Santo, Eric Musso, né, nós respeitamos muito, né, todos, nós temos essa situação. E hoje nós estamos dialogando muito próximos com Republicanos e também com a União Brasil, né? Mas é aquilo que eu falei, né? Composição política, até o final de julho, muita coisa vai acontecer. Seria muito amadorismo, né, da minha parte, né, tentar aí cravar, porque assim, o mundo político está se movimentando, as pessoas estão dialogando e nós queremos participar daquele projeto, né, que o projeto Nelson Júnior tenha um espaço e seja vencedor. E sobre a reunião em Brasília? Olha, é verdade. Quando eu anunciei nas minhas redes sociais, o pessoal muito preocupado, né? Poxa, você ainda não anunciou, você ainda não anunciou. Tenho aprendido lá com o nosso grupo, o Aldeci sempre fala, Nelson, fica tranquilo, né? Não é quem larga na frente, quem vai ganhar não é quem larga na frente, mas é quem chega primeiro, Nelson. Então fica tranquilo. E o meu anúncio, como falei, foi recente, né? E após o meu anúncio, como falei, coisas aconteceram aqui no Estado, mexeu, né, com as conjecturas aqui no Estado e nacionalmente também. Então, recebi várias ligações, né, e por conta do movimento, né, que a gente tem essa expressão nacional, eu tenho boas relações em Brasília, tanto no Executivo, quanto no Legislativo e até mesmo no Judiciário. Eu tenho essa relação ampliada nos três poderes, sempre uma relação saudável, com sabedoria, nunca com lobby político, não é isso, né? E com muito respeito. E muitos atores políticos queriam conversar, têm interesse em cooperar, em ajudar, perguntando, Nelson, o que podemos fazer por você na sua candidatura lá no Espírito Santo? Como eu posso contribuir? Acredito na sua pré-candidatura e como podemos contribuir? Então, realmente foi para a agenda política extensa, ok? Com muitos atores políticos nos três poderes. Né? Mas conversou com outros presidentes de partidos? Sempre, dialogando sempre, com todos os partidos, com quem? Porque eu prefiro, neste momento, por conta das construções e composições, eu posso responder por mim, né? Mas eu sou muito cauteloso, isso até é uma ética que eu trago do tempo pastoral, né? Você tem que reservar, sempre proteger o outro, né? Você nunca pode expor terceiros. E como isso envolve terceiros, envolve pessoas que também estão com as suas conversas, com as suas construções, né? Tenho conversado, sim, com diversos partidos aqui, né? E grupos políticos de muita influência em Brasília, né? Sempre buscando aí a viabilidade de forma saudável, respeitando a todos, né? Então fui a Brasília, uma agenda política extensiva. Mas eu escolhi esperar para falar no tempo certo. Tudo tem seu momento e a sua hora vai chegar. Então, sem mais espera, a gente vai agora para o nosso intervalo, ultrapassamos um pouquinho o tempo, mas daqui a pouquinho a gente retoma, não sai daí, porque rapidinho a gente vai retomar com o pastor Nelson Júnior, continuando a nossa conversa sobre política. Até já! Voltamos com De Olho no Poder, o seu programa para colocar a política em dia. Hoje aqui comigo, Nelson Júnior, ele é pré-candidato ao Senado, já falou um pouquinho das suas bandeiras, articulações políticas. Fechamos o primeiro bloco falando sobre reuniões ainda misteriosas em Brasília. E aí eu vou te perguntar de forma bem objetiva, hein, Nelson? Pois não. Há possibilidade do Republicanos apoiar a sua pré-candidatura ao Senado? Sim ou não? Eu não sei, não posso responder essa pergunta pelo Republicanos, né? Sei, assim, que nós temos muitas coisas em comum, é uma afinidade, né, de bandeiras, né? Por exemplo, o próprio pré-candidato ao governo do Estado, Eric Musso, é uma pessoa que eu tenho muito carinho, muita admiração, respeito muito a história do Republicanos construída aqui no Estado do Espírito Santo, sei que o Republicanos tem ali o seu pré-candidato ao Senado, então preciso respeitar muito isso, mas tem muitos pré-candidatos no Republicanos hoje que tem muita ligação aí comigo, com a minha história, né? Temos ali muitos pré-candidatos que pertencem a vários segmentos da igreja evangélica no Estado do Espírito Santo, são atores importantes, então a gente tem aí buscado o maior diálogo possível. Na política eu tenho aprendido aí, a Aldeci sempre fala, Nelson, na política tudo é possível,
né? Tudo é possível, mas a gente precisa acompanhar aí com o tempo como as coisas vão se encaixar, né? Então, Sua candidatura ao Senado, Nelson, ela é irreversível ou o senhor pode disputar outros cargos? irreversível. Desde o início, sempre deixei muito claro em todas as conversas que o projeto era o Senado, né? No início, especulava-se muito que eu tinha me colocado como pré-candidato ao Senado para que lá na frente eu pudesse descer para deputado federal. Agradeci todos os convites que recebi nesse sentido. Isso, assim, me deixou muito feliz, muito honrado você vir para a política, né, e receber convites de quase todos os partidos e agremiações políticas do nosso estado. Mas o projeto, de fato, é Senado. Sou pré-candidato ao Senado pelo meu amado e lindo estado do Espírito Santo. Nelson, já que a sua candidatura é irreversível, você tem acompanhado que a disputa é bastante acirrada aí ao Senado, né? Tem pelo menos 12 partidos que já se colocam no mercado com pré-candidatos para essa disputa. Como o senhor pretende trazer uma candidatura competitiva, tendo em vista que você vai disputar contra MDB, PSDB, PT, né? Como fazer isso de forma que... Porque a campanha também depende de tempo de TV, de recursos. Como o senhor pretende fazer isso? Qual vai ser a estratégia? Então, a respeito sobre a disputa, não é uma eleição fácil, vai ser altamente competitiva. Durante muito tempo, né, o bastidor da política vinha quase que a urna votada, né? As pessoas decidiam em reuniões as suas composições e vinha, né, ali já quase que votada. Hoje tem que combinar com a sociedade. Como cidadão e como eleitor, eu respondo o seguinte: quanto mais, melhor. Eu entendo que o capixaba merece e precisa ter uma diversidade e nas urnas o povo escolha aquele melhor candidato que lhe representa. Nas eleições, nós votamos com 2 critérios. Por identificação, olha, gostei desse candidato, levantei a história de vida dele, ele fala e age na mesma direção, então o pensar, o falar e o agir dele converge na mesma direção, gostei dele, tem meu voto. E também votam pelo menos pior. Eu entendo que quanto menos opção, né, a sociedade não pode ficar mais nessa vulnerabilidade de buscar votar no menos pior. O capixaba merece, particularmente, eu acho que quanto mais, melhor. Algumas pessoas sempre falam assim, você viu aí, fulano vai ser pré-candidato, ciclano vai ser pré-candidato. Tem sentido, eu sempre falo, gente, quanto mais, melhor, precisamos de opção. Isso é sobre a disputa ao Senado, vai ser uma disputa muito dura, muito difícil, uma vaga só. Né? Mas como eu não sou do mundo político, eu me sinto à vontade para o capixaba me conhecer e ver se identifica com as coisas que eu defendo, né? E se assim o capixaba entender que a gente merece a confiança do voto, se isso se confirmar, porque hoje sou apenas um pré-candidato, por questões eleitorais aí, né, de jurisprudência eleitoral, a gente tem que tomar muito cuidado. Né? Vindo se confirmar minha candidatura ali na frente, o capixaba votar. Sobre estar num partido pequeno. Majoritária é composição política. Aí cabe, né, o poder de articulação de cada ator político. Hoje, o Avante, ele tem um protagonismo no estado do Espírito Santo, é um partido que hoje tem voz no diálogo com todas as outras lideranças partidárias e sim, temos conversado, como falei, né? A gente está sempre aberto ao diálogo e assim, a mesma facilidade que eu trouxe da minha experiência no mundo religioso, eu transito, para você ter uma ideia, em todos os segmentos religiosos. Tanto evangélico, que é um segmento com muitas bandeiras diferentes, denominações variadas, eu consigo transitar só em todas, comunico com todas. Extrapolei o segmento e o mundo evangélico hoje, pelo menos 30% católico, sempre me comuniquei bem, transitei com esse público. Essa experiência estamos trazendo para o universo político e aí vai do poder, né, o poder no bom sentido, no termo saudável, de construir alianças, de mostrar o projeto, né, e construir uma chapa forte. Nós estamos trabalhando para construir uma chapa forte. Por exemplo, vou dar uma opinião pessoal aqui, talvez o grupo que o caminho vai até assim arrancar meu pescoço, mas você falou, poxa, fala alguma coisa exclusiva, eu vou dizer uma coisa particular, pessoal. Por exemplo, tenho lido na imprensa, tenho ouvido que, por exemplo, uma possível junção de 2 líderes jovens na política capixaba, Eric Musso e o Rigoni. Eu faço voz, né? Quando eu li isso a primeira vez, perdão aí o pessoal aí dos nossos bastidores, mas eu vejo isso com muito entusiasmo.
com muito entusiasmo. Acho que o Espírito Santo só tem a ganhar com essa junção de juventude. A força de juventude, a sociedade quer renovação, então a gente tem que construir, né? E nós estamos trabalhando para construir um palanque forte, competitivo, né? Para a gente chegar nos 4 cantos do estado do Espírito Santo. O seu partido ainda não fechou só a questão sobre candidato ao governo, mas eu estou vendo aí nas suas respostas que está sinalizando alguma coisa nesse sentido, né? Agora, ainda que não tenha ainda um candidato a governador, para a presidência da República, quem o senhor apoia, tendo os nomes que já estão colocados? Olha, diante dos nomes que estão colocados, né, como falamos aqui nesse diálogo inteiro, sou um cristão, conservador, até um dia desse fui interpelado aí por algumas pessoas que são um pouco mais radicais, mais apaixonadas, afloradas pela política, né? Que é um conservador. Ele falou, você não é um conservador. Eu falei, me defina o que é conservador para você. Ele falou, conservador é Deus, pátria e família. Eu falei, vamos fazer uma análise de SWOT, então? Se o Nelson, pré-candidato, se Deus, pátria... Conservador não é isso, mas vamos então debater sobre isso. Então, eu sou um conservador, como falei, né? Minhas pautas, eu não discuto pessoas, eu discuto valores, discuto pautas. Aquilo que é bom para a sociedade, aquilo que é bom para o bem comum, é o que eu estou aberto, sempre disponível para debater. Respondendo sua pergunta, hoje, de todos os pré-candidatos que estão postos até o momento, né, o Jair Bolsonaro é o que defende e está mais aliado às pautas que eu acredito. Né? E nesse momento, nos candidatos, enxergo mais aliado aos valores ligados ao conservadorismo, que o Jair Bolsonaro é esse nome nesse momento. Entendi. O senhor falou que tem bastante entrada entre evangélicos e católicos, né? Saiu uma pesquisa BTG Pactual essa semana e ela fez um recorte sobre religião e intenção de voto com relação aos presidenciáveis. Que bacana. E aí, algo interessante foi que Lula tem maior entrada entre os católicos, 47% afirma que votariam nele, contra 28% que votariam em Bolsonaro. E já entre os evangélicos, inverte, né? Seriam 48% dos evangélicos votariam em Bolsonaro e 31% votariam em Lula. Como o senhor transita bem nessas duas áreas, como que o senhor analisa esses dados, né? Porque nesse grupo religioso está ali pau a pau, mas há uma divisão, né? Eu fazendo essa leitura, fazendo uma análise bem fria desses números, eles só confirmam os estudos que nós temos feito internamente no nosso grupo. Primeiro, nós acreditamos que o cristão brasileiro, o brasileiro é cristão, né? Essencialmente nós estamos o Estado, ele é laico, mas o país é cristão. Acredito muito que nunca como antes na história do nosso país, os cristãos vão vir para dentro da política. Né? Antes era um líder religioso ou outro, hoje, conversando e dialogando, os líderes religiosos, até aqueles que, assim como eu, se mantinha mais distante da política possível, né, vão precisar entrar para a política por conta de liberdade religiosa, que é uma pauta discutida no Brasil e também no exterior. Então, eu acredito muito, com esses dados, essa pesquisa que você tem, que existem 3 perfis que serão decisivos nessas eleições. Os cristãos, para onde os cristãos irão, ok? O católico praticante, o evangélico, para onde esse público vai. A juventude, os estudos demonstram isso, a juventude vai ser decisiva no voto, como foi em 2018, ok? E a participação das mulheres. As mulheres também, né, são um grande peso nessa balança. O pré-candidato a qualquer cargo que conseguir equalizar esses 3 universos, né, vai ter assim uma larga vantagem, né, e vai estar bem antenado com essa questão. Eu me sinto privilegiado, agradeço todos os dias, eu agradeço ao Papai do Céu, de poder transitar de forma muito saudável, com muita sabedoria. Não é fácil, né, você dialogar com o mundo religioso e o cristão não é fácil. E o Espírito Santo, aí, dados mais recentes, nós não tivemos o IBGE, né, em 2020, mas temos aí aproximadamente 40% de evangélicos, né, mais de 50%, 55%, quase 60% de católicos. Então é um Estado cristão. Né? Então qualquer pré-candidato que conseguir enxergar isso. Agora, qualquer pessoa que levantar qualquer bandeira para esse público, essa personificação dessa pessoa sou eu. É o que eu falei lá, quando eu falei, levantei Deus, Pátria e Família. Qualquer pessoa que defende essa bandeira, a personificação dessa figura. Deus, faço isso há 30 anos da minha vida, falando sobre Deus. Pátria, eu rodo o país, Fabi, o estado que eu menos fui nessa nação, o estado que eu já visitei todos os estados do Brasil.
O estado que eu menos fui, eu fui 6 vezes. Eu já fui literalmente ao Oiapoque, né? Fui quase em Chuí, né? Estive nos 2 extremos, estive no Acre, que é lá, Cruzeiro do Sul, que é o lugar mais extremo ao leste do Brasil, né? Esses dias mesmo, eu e minha esposa fomos falar no interior do Pará, desci em Santarém, saí de Vitória, viajei o dia inteiro, cheguei em Santarém, pousei, né? Peguei 900 quilômetros de estado, então roda esse país, né? E família, que é uma bandeira que eu acredito muito, família é a base de toda a sociedade. Falando um pouquinho do movimento Eu Escolhi Esperar, Nelson, Pois não. ele foi inspiração para uma lei, né, que foi aprovada em Vitória e sancionada pelo prefeito. Aí o senhor falou também sobre a questão do Estado laico. Aí eu queria te perguntar, qual que é o limite? Porque assim, o programa ele parte do princípio daqueles que creem, né? É apresentado para aqueles que creem em Deus, que Deus tem um plano para a sua vida, e entra a questão da abstinência sexual, da pureza até o casamento. Mas até que ponto não pode interferir a esfera da laicidade do Estado Ok. quando isso vira uma política pública? Queria te ouvir sobre isso. Ô, Fabi, eu quero muito te agradecer por me fazer essa pergunta, né? Ter a oportunidade de, enfim, poder esclarecer alguma coisa. É o que eu te disse, essa dicotomia, né, que existe hoje na sociedade, essa polarização, o radicalismo nunca contribui na construção, né, do que é o melhor para a sociedade. Infelizmente, né, essa discussão, ela foi para um lado político, partidário, e não é essa a intenção. O projeto de lei em Vitória, por exemplo, outras casas de leis eu tive a oportunidade de participar de audiências públicas, por exemplo, não é só em Vitória, a maior cidade do Brasil e a 3ª maior cidade do mundo, que é a cidade de São Paulo, o projeto de lei passou por lá também, né? Na Câmara de São Paulo. Tem projeto de lei na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, projeto de lei na Câmara da cidade do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, outras casas de leis debatendo sobre isso. É muito importante dizer que assim, o Eu Escolhi Esperar, ele é um movimento cristão, ele é da igreja para a igreja, né? Até as pessoas falam assim, pastor Nelson, do movimento que prega a abstinência sexual ao casamento. Não, não é assim, eu reformularia de outra forma. Eu lidero um movimento para as pessoas que fazem essa escolha de vida se identifiquem, né? Não se sintam sozinhas, é um movimento das pessoas, né? Para elas mesmo, para o fortalecimento delas. Não é que a gente prega, faz apologia, a gente só deu voz a pessoas que fazem essa escolha. Então o movimento é cristão. O que aconteceu é que, como Escolhi Esperar se tornou uma referência, tanto no mundo cristão quanto na sociedade, eu já estive em vários programas de televisão para poder dialogar sobre isso. E sempre, em qualquer matéria que fala sobre mim, eu nunca trago a religião para a pauta. Quando você pega essa lei, eu quero convidar quem está em casa a ouvir, pega a lei não tem uma linha sequer sobre abstinência sexual. Né? O problema é que as pessoas formam preconceito. Elas formam seus conceitos sem estudarem com profundidade. A lei não tem nada a ver com abstinência sexual. É claro, a lei ela é focada para o público adolescente, né? Para ampliar programas de métodos contraceptivos para um público menor de 14 anos. Né? Dentre eles, qual o problema chegar, né, em tantas políticas públicas, a gente acrescentar mais uma, de dizer para o adolescente, né, e agora vamos falar da religião, né, falei, é um movimento cristão. Como política pública, eu também não concordo que leve a mesma mensagem que a gente leva para o segmento cristão para dentro do público teen. Temos que respeitar a fé, né, dos demais, né, né, toda essa questão. O Escolhi Esperar como política pública se confundiu muito no debate. Nós falamos sobre uma política pública voltada para um público teen. Gravidez na adolescência é um problema de saúde pública. Os índices baixaram no Brasil ao longo de 30 anos, mas não são suficientes. Por quê? Quando nós falamos de saúde, nós temos 3 pilares e aqui eu concluo. Prevenção, quando nós falamos de prevenção, nós temos prevenção primária, secundária e terciária. Quando nós falamos de métodos contraceptivos, de políticas públicas que estão implantadas, essas são prevenção secundária. É somente para o grupo de risco. É somente para o adolescente que já iniciou sua vida sexual. Ótimo, temos que manter essas políticas públicas. Tem a política pública terciária, que é o quê? Políticas públicas para dar assistência para o adolescente, para a menina que engravidou, para quase sempre o pai é um outro adolescente, precisa ter políticas públicas que ampare, né, aqueles ali que não se protegeram e vem uma gravidez não planejada. E a política pública primária? Qual que é a política pública primária? E o adolescente que não iniciou a vida sexual? Não pode ter uma política pública para eles? Qual pai que está me ouvindo agora, qual mãe, né, entende que um menor de 14 anos
deve iniciar sua vida sexual, né? Então, e qual seria a abordagem? A abordagem ideal? é dizer para o adolescente uma coisa simples: se você não se sente pronta, se você não se sente preparada para iniciar, que de fato não era a melhor idade para isso, tanto é que toda gravidez na adolescência é uma gravidez de risco. Isso é ciência, isso não é religião. Né? Agora, sabe o que acontece? O problema é o seguinte: o fato do Estado ser laico não é um Estado ateu. Né? Por que não pegar valores que são bíblicos, milenares, que já enriqueceu tanta civilização? Qual o problema de você trazer valores e contextualizar para o benefício de uma sociedade? Então, é isso. Se uma menina mostrar para o adolescente que tem tudo o tempo certo, aliás, constitucionalmente, iniciação sexual antes dos 14 anos, na Constituição, não tem nada a ver com igreja, não tem nada a ver com pastor, não tem nada a ver com religião, é constitucional. O STF já reafirmou isso, 14 anos de idade. Né? Mesmo com consentimento, iniciar a vida sexual antes dessa idade é crime. Agora eu te pergunto, Fabi, por que não criar políticas públicas para atender esse público menor de 14 anos? Mas não, aí faz aquele escândalo. Escolhi esperar, quer ensinar a política para jovem. Não é para jovem, é para menor de 14 anos, para atender um direito constitucional. Nelson, até pegando um gancho nessa sua última fala, Pois não. teve também bastante repercussão essa semana no caso de uma menina de 10 anos, Triste. que ela foi estuprada, né? E mesmo ela tendo um laudo mostrando que levar a gravidez adiante levaria a vida dela em risco, e sendo amparada pela lei, ela teve negado o direito ao aborto, tanto pelo hospital quanto pela juíza. Qual que é a sua posição em relação a esse caso? Então, primeiro, é um caso muito triste. Né? Mais triste ainda de saber que esse não é o primeiro, e dói o coração de saber que esse não será o último. Né? Isso é muito recorrente, isso é o que saiu na mídia. Né? Nós temos relatos, recebi pela internet muitos casos citados, principalmente nos lugares mais distantes do Brasil, na periferia. Isso é muito comum do que a gente imagina. Sobre a questão dessa menina, uma tragédia, né? Independente de tudo, ela vai levar as marcas. Qualquer mulher que passou por um aborto, né? Eu falo isso, Nelson, você não tem lugar de fala, você não é mulher, mas eu atendo muitas mulheres. Eu sei, eu trabalho com aconselhamento, né? Então eu sei a dor, que é as marcas, os traumas de uma gravidez não planejada, principalmente com um aborto. Então a vida dessa menina, independente da decisão que tomavam, já estava assim marcada, né, por fortes traumas, merece todo amparo. Né? Precisa também saber os pais. Olha como a família está precisando de amparo. Né? Cadê os pais dessa criança? Né? Uma criança de 11 anos. O que eu vi nesse caso triste, manifesta que triste, mais uma vez, o uso do poder do Estado para se defender ideologias. Né? Por exemplo, ela foi estuprada. Isso é uma manipulação para fazer a opinião pública entender que ela foi abusada por um maníaco. Não, o delegado já confirmou, isso qualquer pessoa pode ter acesso, vão ter os exames de DNA, mas, por exemplo, tudo comprova por declaração da menina, por declaração do pai, né, daquela criança, dos pais, de que também era um adolescente. Não foi só ela que estava debaixo do estupro de vulnerável, que é a lei. Né? Ali foi um uso muito infeliz, né, do uso. Mas não deixa de ser crime, né? Como o senhor mesmo falou, abaixo de 14 mas anos. E o adolescente? O adolescente menor de 13 anos? Ele também é em vulnerabilidade. Né? Então ele saiu como uma figura de estuprador. E o adolescente que estava ali? A menina precisa de amparo e o menino que estava envolvido naquilo tudo, que teve sua vida exposta também. Ele tem menor de 13 anos. Ele também é um cidadão em estado de vulnerabilidade. Né? Ele não é um estuprador. Existem evidências, a menina confirmou, os pais confirmaram que eles eram namorados. Aí eu fico pensando, falar sobre escolher esperar nas escolas é quase um crime, não pode. Aí quando nós vemos uma cena desse, isso só reforça as bandeiras que eu defendo. Aí as pessoas, a sociedade tem a oportunidade de escutar, de debater e de ver que realmente nós precisamos buscar soluções saudáveis que garantam os direitos e a saúde plena dos adolescentes. Então, vejo com muita tristeza, lamento muito do uso político e ideológico que foi usado nesse caso, né? E dói muito o coração como pai, como cidadão. Não estou nem falando aqui como ministro religioso, não, mas sempre sou a favor da vida humana. Ali tinha uma criança, ali não era amontoado de células como muito defende, não.
todas as vidas importam. Mas, no caso, o senhor pretende ir ao Senado, onde esses debates são mais intensos. Hoje, a lei, ela permite, né, autoriza o aborto em 3 casos. Em caso de anencefalia, risco da mãe e estupro. Isso. O senhor concorda como a lei é hoje? Ou não? Concordo, isso já foi debatido incansavelmente, né? Já há anos isso vem sendo debatido no parlamento e ao longo de anos, mesmo com a mudança de atores políticos, se entendeu, os representantes do povo que estavam ali, o que acontece, o que não pode acontecer no Brasil é o que nós estamos assistindo. 2 coisas preocupantes, a judicialização da política e a politização do judiciário. O que é a judicialização da política? É um grupo pequeno, né, que no parlamento tem suas pautas derrotadas porque a maioria representando o povo, efetivamente eleito pelo povo, nega, recorre ao judiciário para ganhar o que uma expressão do futebol no tapetão. Isso não é democrático. Isso não é democrático, ok? Judicializar as pautas que são, né, que não, por algum motivo perderam no parlamento, né, levar para o judiciário. E a politização do judiciário. O judiciário é uma instituição muito importante para o equilíbrio da democracia e a gente também não pode ficar assistindo assim de forma muito passiva, né, um servidor ou outro, que são raros, fazerem uso, né, do poder do Estado para atender uma ou outra pauta ideológica. Isso não é saudável para qualquer lado. Eu não estou falando de direita ou de esquerda, isso eu estou falando para qualquer coisa na nossa sociedade. Como sociedade, precisamos estar atentos, isso não é saudável e precisamos. Eu sou defensor da democracia. Uma última perguntinha para a gente encerrar, porque o nosso tempo chegou ao fim, vou precisar até da sua ajuda na resposta. Hoje a gente finaliza um mês que é considerado um mês para discutir e debater sobre direitos dos LGBTs, né? E há uma discussão grande sobre direitos civis dessa população. O senhor, estando no Congresso, no Parlamento, o senhor acredita que os direitos civis da população LGBT devem ser conservados? Por exemplo, a questão do casamento entre eles, da adoção de filhos, como que o senhor vê? Eu vejo que ir para a vida pública, eu preciso defender as pautas de interesse público, né? Uma coisa é o Nelson, ministro religioso na igreja. No que diz respeito à vida pública, eu sempre aberto ao diálogo. Para você ter uma ideia, muitas pessoas do LGBT vão aos meus eventos, ouvem as minhas falas, né? E não se sentem ofendidas, eu me relaciono com todas. Então, assim, já existem políticas públicas, acho que todas e qualquer minoria deve ser atendida nas suas necessidades, só não vou admitir o que acontece de movimentos radicais quererem impor uma ditadura. Isso aí não, isso aí nós temos que ir para o diálogo, nós temos que conversar. Mas acho que todas as vidas importam, inclusive essa minoria, né? O próprio governo atual, que era muito acusado de homofobia, o Ministério da Família, da Mulher e dos Direitos Humanos, lá tem espaço, LGBTQI+, lá tem acesso, né? E a gente pretende manter sempre a discussão aberta, o diálogo, ouvir a todos, entender. Só não pode uma minoria, que não são os LGBTQI+, mas movimentos ali específicos, né, que tentam impor uma ditadura. Isso aí não, isso não é saudável, nem para a direita e nem para a esquerda, se for seguir essa dicotomia que há na sociedade. Nelson, a gente está chegando ao final e eu quero te agradecer pela sua participação. A gente não conseguiu fazer todas as perguntas, então já te convido aí para uma próxima, mas queria deixar esse momento para você se despedir daqueles que nos acompanham. Obrigado, Fabiano. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade de dialogar. Só peço aí ao capixaba, né, que quando for escolher seus representantes, não escolha só pelos 3 meses de pré-campanha daquele candidato, que levante a vida toda. Quando eu fui convidado para esse projeto para o Senado, eu falei para o grupo que me convidou, falei, mas pessoal, você não acha que é muito pouco tempo? E aí eles falam, Nelson, você tem 45 anos de pré-campanha. Então, para quem está me ouvindo, né, meu nome está à disposição da sociedade capixaba, se a sociedade capixaba entender que eu represento os valores que o cidadão acredita, estarei me permitindo, e levantem a história de vida. Não é só os 3 meses do pré-candidato, não. A vida toda. Esse é o meu recadinho que eu deixo. Obrigada, Nelson Júnior. Obrigada a você pela audiência e mais um De Olho no Poder. Se você perdeu algum dos programas anteriores, todos estão disponíveis no portal do Folha Vitória. Um abração e até a próxima.